estamos começando hoje algo que para mim tinha uma importância muito grande. Por quê? Porque eu sempre vivenciei o jornalismo. Toda a minha história, desde a época do movimento estudantil, eu sempre me dediquei ao jornalzinho da escola. Claro que naqueles tempos de chumbo, a gente tinha grande dificuldade. Eu, como secundarista, lá na escola, havia uma pressão muito grande pela informação, com uma censura muito séria em cima dos estudantes. E como a gente vivenciava o movimento estudantil, eu iniciei o jornalismo ali. Nós não tínhamos escolas de jornalismo. Então eu iniciei ali fazendo o Cacemes. Foi um dos primeiros jornais da escola pública, a Escola Moreira e Silva. Eu estou falando isso porque me dá um grande prazer reiniciar uma volta ao jornalismo pelo um sistema novo, que é um mirar lá atrás no rádio antigo. Podcast é o rádio antigo, é a volta do rádio na tecnologia, na inovação, nessa forma nova que a tecnologia nos permitiu. Então, o rádio teve sempre essa força enorme na sociedade brasileira, no mundo todo, no Brasil também. Como ele surgiu no século passado, no início do século passado, ele trouxe para a sociedade algo que era fundamental naquela época. Por quê? Porque você não tinha a questão da educação, a presença das pessoas alfabetizadas, a possibilidade da leitura. A educação sempre foi muito forte na necessidade de fazer com que a sociedade avançasse. Nós avançamos pela ciência, pela educação, pelo conhecimento. Então, hoje eu alinho isso tudo nesse podcast que nós inauguramos a partir de agora. A questão da comunicação, a volta do rádio, porque o rádio, eu também tive uma experiência, eu passei muito tempo na televisão, mas no rádio eu iniciei fazendo o radiojornalismo em Alagoas, lá nos idos da antiga Rádio Palmares, que depois virou a M710. Mas o rádio é fascinante pela forma instantânea de tratar as questões. Aliás, toda a experiência quando surgiu a televisão veio do rádio, o radioteatro. As novelas, que hoje são maravilhosas na televisão, veio dessa experiência, não só dos atores, de homens e mulheres que se dedicaram a esse trabalho das rádios novelas, mas também todo um trabalho técnico da capacidade de promover sons, ruídos e formas de atuação que parecia que você estava no dia a dia da vida das pessoas. Portanto, eu inicio aqui uma jornada nova na minha atividade, que é um pouco da volta ao jornalismo do dia a dia e um pouco também de discussão das questões, dos assuntos que dizem respeito à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, ao mundo. Por que não? Discutir, e hoje, a partir de agora, educação. E vou discutir educação com uma pessoa que é minha amiga, que eu tenho o maior orgulho de conhecê-la e saber da sua disposição, do seu compromisso com a educação. A Fátima Romar, que hoje está liderando uma associação de professores em Maceió. No estado de Alagoas tem uma experiência muito grande, porque é aquela professora da sala de aula. Então, como nós vamos tratar de um tema tão importante com essa visão da comunicação, que é a educação. Então, Fátima, como é que você começou a sua preocupação e essa sua experiência, a sua vontade de ser uma educadora? Eu antes de fazer curso antigo magistério, eu fiz química na Federal, no Rio de Janeiro. Larguei, aí fui ser professora. É o que eu quis e eu sempre fiz. Depois eu fiz faculdade de pedagogia, sempre fui apaixonada pela educação, porque eu acho que só se transforma uma sociedade através da educação. E brigo pela educação sempre, sempre. Né? E quando eu fiz o concurso, quando eu mudei para Maceió, eu fiz concurso, passei logo nas primeiras vagas e tomei posse, né? Tomei posse, comecei a trabalhar, mas ainda naquele antigo vício que tinha. Hoje, aí eu vejo, nesse tempo todo, eu entrei em 2005,
Hoje eu vejo uma grande mudança na educação em Maceió, sabe? Ainda não está como eu imagino, mas eu acho que os professores já sabem como se colocar, aonde está o seu direito, como buscar os seus direitos, né? A associação surgiu com isso, com a necessidade de buscar direitos de professores. Professores esses que estão até hoje, né? Professores do município, eu me refiro ao município de Maceió, né? Estão até hoje com a sua graduação defasada. Tem professor que já fez a sua pós-graduação e ainda recebe como professor de magistério. Com o antigo magistério, que era o secundarista, né, que é o segundo grau, ainda recebe assim. Ou seja, não adiantou nada estudar, investir, porque ele não recebe, né? E aí, só na justiça, e só na justiça, e é essa a resposta que a gente tem. Mas você começou em Maceió, em uma área que tem uma situação social, né, muito preocupante, que é o Vale do Reginaldo. Você foi professora num lugar de muito conflito, de muita crise, de uma situação social muito alarmante. Ainda é até hoje. Ainda é até hoje. Você, inclusive, se destacou pela sua resistência à melhoria daquela escola. A escola, as pessoas não conhecem seus direitos, né? Então, ficam vulneráveis por isso. Quando eu discuti que eu queria mudar, porque a escola já tinha saído em vários programas de televisão a nível nacional, com choque na parede, com infiltração, não tinha banheiro para professor, enfim, totalmente desestruturada, pronta para, né, praticamente ser demolida, né? Aí, quando eu descobri que a gente podia fazer uma denúncia ao Ministério Público, fiz a denúncia ao Ministério Público, demorou muito. Quando eu voltei lá, a Secretaria de Educação disse que já tinha feito. Foi quando eu mostrei a prova e realmente consegui. Hoje eu tenho uma escola com laboratório de informática de primeiro mundo, quase todas as salas são climatizadas, faltam pouquíssimas que não são climatizadas, né? Eu tenho um refeitório maravilhoso de primeiro mundo. É claro que a estrutura ainda não está como eu quero, né? Não satisfeita, no Reginaldo, aquele era o antigo Crispiniano Portal, né? Antigo, acho que a Maceió inteira conhece. A parte da frente foi desmontada, houve um desmonte daquela estrutura. E o que aconteceu? Depois do desmonte, né? Alegando que ia ser um posto de saúde. A escola na entrada do Reginaldo, né? A escola na entrada do Reginaldo, era o antigo Crispiniano Portal, que vem lá da Praça Bonfim, né? E aí dizendo que não ia, que ia ser uma escola. Foi quando eu entrei em contato com a Vara da Infância, o doutor Birajara, que já se aposentou e tudo, e concordou que ali precisava de uma creche. Foi dado isso, inclusive com verba já adquirida da Justiça, e o doutor Birajara reconheceu os 18 mil habitantes do Reginaldo com a necessidade ímpar de uma creche. E realmente a gente não pode discutir que necessita de uma creche, né? Ele tinha uma visão. Educação muito boa. Eu conheci o trabalho dele, né? Uma pessoa muito. O doutor Birajara era da Vara da Infância, aquele juiz. Aí ele me deu essa coisa e conseguimos fazer tudo isso. Fantástico, ele de uma ternura total com a educação, ele tinha uma visão muito. Ele contemplava uma visão muito maior do que o que tinha por aí. Mas, Fábio, não é possível avançar a educação sem a criança passar numa creche? É possível isso? Não, porque a alimentação uma sociedade carente, né? Totalmente. Muitos a gente sabe que vão para a escola para se alimentar. A gente sabe, isso não é escondido. Agora, tem escolas que ainda não contemplam também uma boa merenda, né? Isso eu acho que teria que ter mais fiscalizações. Tem escolas que não têm seu CNPJ ainda, tem escolas que ainda não estão com as suas contas todas em dia, entendeu? Então, a merenda fica muito, né, aquém do que teria que ter, né? Porque, na verdade, a criança tem o de jejum, tem a merenda, acho que fica horário integral o almoço, né? Depois o lanche da tarde, né? Enfim, fica uma coisa muito melhor do que a gente imagina. Mas eu não vejo compromisso. A palavra que define hoje a educação em Maceió é o compromisso, né? É uma mudança, nós já estamos no 4º secretário de Educação, e cada um tem o seu jeito de gerir, cada um tem o seu jeito de ver o que é educação, e isso
compromete demais a educação, né? Agora, funciona você é uma pessoa que vivenciou isso num lugar, não é, com muita dificuldade. A escola sempre teve o seu conselho, né, escolar, o conselho da escola, que é onde participam os pais, as famílias, os pais, diante dessa crise, da realidade que vive, compartilham mesmo a escola, vivenciam a escola, ou fica essa coisa do conselho Não, sem uma força? Porque se o conselho funcionar, ele tem um papel muito grande, não é? muito É a visão primordial. da história do papel da gestão democrática. Isso funciona? Olha, na minha escola funciona porque nós buscamos Mas por que só na muito sua isso. escola funciona? Porque a gestora quer fazer o certo. Ah, então é uma questão de gestão. Gestão, realmente, a gestão quer fazer o certo, entendeu? E tem escola que não quer ter trabalho, assina de qualquer jeito, é uma bolacha com suco, e vamos fazendo assim, né? Não está preocupado em botar uma macaxeira com carne moída, uma macaxeira com frango, entendeu? Uma batata doce com frango, que esse é o lanche da escola. Esse é o que contempla pelo MEC. Então, quando você fala gestão, tem um certo sentido, porque você encontra algumas escolas que têm um diferencial. Por exemplo, no próprio Jacintinho, que é próximo aí, esse Vale do Reginaldo, e eu já encontrei escolas que tinham hortas, É, né? Isso é uma coisa que já ajuda muito nesse diferencial da alimentação, tem. né, na participação. Mas quer dizer que o conselho, você acha que se essa gestão democrática com a participação de um conselho efetivo, precisaria que os pais também tivessem essa consciência? Eu acho que Isso é uma questão política. isso é uma questão política e tem que entender a política como uma melhora de vida. Enquanto a comunidade escolar entende a política como benefício próprio, a gente não anda com a educação. Vou dar um exemplo aqui. Lá dentro do Vale do Reginaldo, lama, não tem esse renasce salgadinho, todo mundo sabe que não renasce, porque o salgadinho já morreu há muito tempo. Isso eu tive conversando com o pessoal da empresa, e eles sabem disso. E o Renasce Salgadinho, ele cuida do salgadinho, mas aquelas vias laterais não vão ser asfaltadas. Pelo menos eu ainda não vi máquina nenhuma ali, né, Regis? Sim, porque não tem mais rio, ali é um esgotão, né? Ali é um renasceu esgotão. que não existe, Não né? tem como renascer como, nada. é. Não tem como renascer nada. Na verdade, ali é um esgoto Tem que despoluir, né? Ele nem vai despoluir, ele vai conter algumas demandas para que diminua, né? Mas se a população não for educada a cuidar do seu meio ambiente, a cuidar da sua casa, ela não vai resolver isso, Regis. A gente sabe disso. O Vale do Reginaldo, o próprio nome, né, a região, é um lugar que já essa situação deveria ter sido superada ao longo dos anos. Não foi, mas foi sempre na lógica de que as populações oriundas do campo, vindo do êxodo rural, se deslocam para as nossas encostas, né? Exatamente. Foi o que aconteceu no Reginaldo. O Reginaldo tem mudado aos poucos, mas se essa recuperação do vale com o que se imagina, o que se propõe há tanto tempo, o que se fala que vai revitalizar o Reginaldo, essa história é antiga. Você tem pelo menos quantos anos já na Eu sua já escola? estou lá há uns 13 anos, 14. 13 anos, 14 anos. Nunca vi. Para quase 2 décadas e nós ainda não chegamos, como maceienses, a verificar que o Vale do Reginaldo está revitalizado. Mas nessa questão da educação, a pressão da comunidade, a questão da violência. Se fala muito que o Reginaldo é um lugar muito violento, mas isso interfere na vida da escola, dos professores. Eu tenho informações em épocas passadas em que houve até jovens que se esfaquearam dentro da escola. Ali mesmo. A violência, ela existe, né? A gente não pode negar isso, né? Por conta do movimento do tráfico, e a gente reconhece isso no Brasil. A gente não pode, né, negligenciar isso, porque isso é uma realidade, né? Mas quando você valoriza, né, a educação, vamos lá, eu chovendo agora, as crianças descem no meio da lama. Eu consegui, com o antigo secretário de Educação, colocar um ônibus lá dentro para pegar as crianças, né? Não pegava, não? Não, nunca pegaram. Consegui agora, né?
E as pessoas só dão o Reginaldo, eu já escutei de muita gente: "Ah, não faz nada por aí não, professora, aqui é só comprar voto". Quer dizer, essa cultura da compra de voto, essa cultura de diminuir o seu valor na sociedade é que cria todas essas coisas horríveis da gente. Não temos transporte, não temos uma escola que seja boa, não temos professores comprometidos, não temos nada disso, né? Então a gente tem que se comprometer. O pai, a mãe, a sociedade, todos têm que se comprometer com a educação, né? E é A muito prefeitura importante. investe nos professores? Não, nós tivemos um aumento, nossa database é janeiro. Eu, pelo menos, eu não me lembro eu só peguei database no tempo do Cícero, né? E eu acho que era um outro secretário, né? E database do Cícero e peguei só. Nesse aqui, com ter 4 secretários, inclusive não quer assumir, não quer colocar prioridade na educação. Colocou 6%, né, pagando em parcelas, que é um absurdo. Começa em maio, junho, isso é um absurdo. A questão salarial sempre foi um desafio, né? E também a própria qualificação, a qualidade do professor, essa questão da gestão também, que passa pelo todo um aprimoramento, um trabalho incessante dessa questão da gestão como um todo, da própria prefeitura. Mas você tem algo aí nisso que envolve a gestão da administração pública, da prefeitura. Totalmente. Porque, veja só, quando você fala que é essencial, é fundamental creche, mas as informações é que o próprio Estado está construindo creche, entregando para a prefeitura e ela não quer receber. Não. Isso está acontecendo? Tá, as informações que eu tive é que isso está acontecendo, né? Aí começa enquanto não começar a ver nossa população com as necessidades reais, nós nunca vamos mudar isso. Por quê? Porque o Estado não tem condições de gerir as creches e aí passa para a prefeitura. Mas não é obrigação da prefeitura, creche é obrigação da prefeitura, Regis. Não é do Estado. Ele pode ter em alguns lugares que realmente sejam remotos, no sertão, que ele pode fazer isso. Mas na capital, a creche é um papel da prefeitura. A gente sabe disso. Nós temos outra coisa que ninguém ainda tentou. Regis, o IPREV dos nossos funcionários está com um déficit absurdo. Será que esses professores têm noção de que talvez eles não se aposentem? Isso pode acontecer. Pelas contas que eu já vi, eu acho que sim. Bem provável, né? E o dinheiro sobra. Tem dinheiro para fazer o movimento da mudança. Tanto tem que fizeram agora, saiu em todos os jornais, e contrataram uma empresa, Tracto. Até foi o sindicato que entrou na justiça, no valor de 54 milhões. E o TCU, né? O Tribunal de Contas. Para que era essa empresa? Essa empresa foi dita... Ia melhorar a estrutura da escola? Não, na escola não. Ou favorecer os professores? Favorecer os professores, segundo elas. Mas aí, dá um MacBook para os professores, dá um iPhone 11. O iPhone 11 já está defasado, nós já estamos no 14. Né? O MacBook não sei qual é a configuração, porque no dia que estava lançando isso, eu fui várias vezes para pedir a configuração, porque existe uma configuração muito ruim desse MacBook e ninguém sabia dizer. Eu sei que diante disso tudo não aconteceu essa distribuição. Por que não? Deveria ser melhor o dinheiro direto no professor, não é? Dá o dinheiro pro professor e ele escolhe o tipo de equipamento. Pois né? de repente eu tenho mais Quer afinidade. dizer, você está dizendo que vai comprar um sucata, um equipamento que já está superado? Que coisa. É por isso que foi suspensa. Porque não houve licitação. Também. Também não houve licitação e também não acho que foi uma coisa boa. Né? Eu acho que a gente pode fazer muitas coisas independente dos valores que a gente tem. Porque se fosse um valor, 54 milhões, investido em escola, eu acho que seria... Mas, Fátima, parece que esses investimentos assim não está passando dentro de um planejamento, não é? Não, existe o Plano Municipal da Educação, ele estava inserido isso no contexto? Não.
desse plano? Eu não Porque vi. se você não tiver um plano, como é que você vai tocar o projeto de educação no Pois município? é, Regis, como a gente acaba tendo uma formação política melhorada, a gente sabe que isso tem que estar inserido. Eu não vi isso no plano municipal, não conheço nada, é mudando, entendeu? Como nós já estamos na quarta secretária, o antigo, o José Na Neto, atual gestão, já 4 secretários quatro secretários, ainda não temos nem 4 anos, né? Eu espero que que estão sendo reprovados. estão reprovados, né? O antigo secretário era um cara muito técnico, muito bom, era um advogado, mas como ele não era político, né? Então ele saiu e entrou essa secretária agora. Eu realmente ainda não tive com ela, não tenho. O outro, por exemplo, a gente tinha acesso pelo WhatsApp com ele, a qualquer hora, a qualquer momento, né? A prefeitura faz uma coisa eu chamo isso de uma maneira até grotesca, de esmola para o funcionário. Como, por exemplo, agora ele lançou um plano dentário. Eu não entrei, não sei como está, não sei se vai ser descontado em folha. É uma coisa que não Quer dizer, foi. essas coisas não surgindo assim, de repente aparece um plano, um projeto, Exato. um Exato. modelo de Que a gente não sabe de onde compra de veio. equipamento. Qual foi o estudo que a gente tem que fazer um estudo? Até na casa da gente. A gente não pode comprar um carro se a gente não vai ver quanto pode pagar, quanto que vai custar, tem o seguro do carro. Você tem um projeto pedagógico na escola, Exatamente. é isso? Então, se você vai colocar um equipamento novo, o laboratório, muitas vezes essa questão do laboratório tem um problema da própria estrutura das escolas, com a Que não questão tem da parte lógica, elétrica, exatamente, não a própria, funciona. a própria rede de energia Exato. não suporta. Então, é sempre um desafio essa questão. É sempre isso. E você, veja só, é possível você imaginar que essas crianças possam ser competitivas com as crianças de uma outra faixa econômica da população, se ela não tem acesso a uma educação com qualidade? É possível? Regis, eu acredito Futuro nesse presente aí? eu acredito nos talentos individuais, mas de cada 100, você tira um. Aí eles divulgam aquele, porque fez isso, porque fez aquilo. Então ele não está contemplando, não está vendo a educação como uma coisa macro, porque eu preciso alfabetizar. Fizeram um reforço agora, contrataram uma empresa alicerce. Eu coloquei no Ministério Público e coisa e tal. Mas eu sou uma pessoa muito voltada para a educação. Como o projeto realmente estava muito arrumadinho, o projeto ficou, venceu. Só que, por exemplo, eu estou com uma professora na minha escola que ela é arquiteta. Ela não tem um domínio de turma. Eu tenho que estar toda hora entrando na sala dela, porque as crianças são de terceiro Ela quarto. está dando reforço. Porque pela lei da educação, uma coisa que o educador ainda não sabe brigar, reforço qualquer um pode dar. Olha, eu acho que o reforço para o segundo grau, para o vestibular, que um engenheiro, que um médico, eu acho que vale. Mas a nossa realidade é analfabetismo. É literalmente analfabetos. Nós não temos crianças alfabetizadas. E passa de ano, normalmente, essa coisa? Foi uma das coisas que não há discussão disso? foi uma das coisas que eu Esse briguei. processo de avaliação não está errado, não, Fábio? Totalmente. Foi uma das coisas que eu briguei. Por que a gente não faz um projeto de lei onde passou do segundo ano, ele não alfabetizou, porque a alfabetização é fechada no segundo ano. Se ele está no segundo ano, ele não fechou, sabe o que a gente tem que fazer? Retém aquela criança, chama aquela mãe e nós vamos mudar isso. Porque muitas são crianças com problemas neurológicos, né? São crianças com problema de fono, são vários os fatores. E que a mãe não está nem aí. Ela joga a criança na escola com simples um depósito. Você já viu que a sociedade tem uma coisa assim que ela costuma dizer assim, o professor endeusa o professor, professor, principalmente no dia do professor, né? O professor é ótimo, maravilhoso, nós não podemos, a mais importante profissão, etc. e tal, mas não se verifica que o professor está lá nessas escolas pela cidade inteira, e isso não só acontece em Maceió, acontece, né? No Brasil todo. Muda em alguns aspectos, alguns estados têm outras cidades têm outro patamar, outro índice, tem outra competência, mas geralmente o professor fica nessas escolas e ele não tem esse acompanhamento, essa preocupação da sociedade, porque
se tivesse esses conselhos funcionando, essa coisa se verificaria mais, E a gente tem que parar com mais essa próximo, ideia, né, com de certeza. vivenciar o que é que você vai, que produto você vai entregar para a sociedade, porque essas crianças estão terminando o ensino básico sem nenhuma capacidade Sai de do leitura, 5º ano interpretação, nem pensar, nem nem pensar. pensar, Então, isso é o maior crime que está se nem fazendo. pensar. O problema é o seguinte, a gente já viu isso no Maranhão, quando o Flávio Dino era o governador. Só tem um jeito de mudar a educação, dinheiro no bolso do professor. Foi assim que ele fez lá e tirou o Maranhão dos últimos lugares, né? Aqui ainda não foi feito isso, né? Ainda não foi feito isso. Acha que o professor é sacerdócio. Não, eu não sou freira, eu não quero ser, porque eu estudei para ser outra coisa. Se eu quisesse ser freira, eu teria feito, né? Lá, teria entrado no... não quero, tem que parar com essas coisas. Eu sou um profissional como um médico, como engenheiro, como qualquer um outro. E eu quero receber como tal. Essa história dessa valorização é que tem que cair no contexto geral dos políticos. O Paulo Freire, eu gosto muito do Paulo Freire pela história que ele representou para a educação. Setores conservadores não gostam, acham que ele é um criminoso, é um absurdo essa forma de encarar. Mas o Paulo Freire tinha uma frase que dizia o seguinte: você não muda o mundo pela educação, mas você Muda o mundo. Muda as pessoas e as pessoas ajudam a transformar esse mundo. Mas se você tem uma educação, um ensino básico, que é essencial no país, e você acha que o senador foi reitor senador Cristóvão Buarque, ele tem uma defesa muito enfática dessa questão Federação. de federalizar a educação. O salário. Eu tenho minhas dúvidas nessa questão, né? Acho que a responsabilidade é da cidade, do poder local, é o compromisso e a valorização. Muitas vezes isso fica ao sabor dos interesses politiqueiros, não são os interesses políticos, nem politicagem mais vil, mais irresponsável, porque quando você resolve a questão da educação, você vai melhorar a concepção da cidade do ponto de vista da saúde, ponto de vista da violência, de uma série de fatores que isso pode interferir, né? Com base, inclusive, nessa visão transformadora que tinha o Paulo Freire sobre a educação. Então, é possível que essa transformação parta da escola e incrementando essa visão, essa lógica da educação que possa transformar, valorizando a participação dos professores, integrando. Parece que a crise social é tão grande que afasta as pessoas, as famílias. As famílias deviam estar na escola. A Coreia do Sul fez muito isso, né? Era a avó que ficava acompanhando os netinhos na escola. Quer dizer, a educação não é só na escola, a educação também parte pela essa visão de que tem que comprometer a família. A família tem que estar na escola. Sim. O que acontece? A minha escola ela acaba se dando bem porque, como dizia Joãozinho 30, agora está na moda, né, Beija-Flor, quem gosta de luxo é intelectual. Quem gosta de pobreza é intelectual. Pobre gosta de luxo. Então, quando você põe uma escola boa, como é a minha, com lajotas maravilhosas, a criança se contempla com isso agrada. Então, o prefeito está fazendo tanta a questão da Beija-Flor e não segue o ídolo, que era Joãozinho 30, né? Quando ele brigou e disse que quem gosta de pobreza é intelectual. Pobre gosta de luxo. Quando você põe, ele vai saber o que ele vai... é isso que ele quer. Vou te falar uma coisa que muda totalmente. Eu sou professora... Que é qualidade de vida, né? A valorização. Valoriza o aluno, ser reconhecido como... Eu posso comer de garfo? Ser gente, né? Eu posso comer de colher? Não. Você vai comer de garfo e faca. Senta aí que eu vou te ensinar. Claro. Eles começam a... Muda. A sujeira que ficava no refeitório não fica mais. Acontece um outro, porque são crianças, mas não é aquele troço absurdo. Então, a gente tem que valorizar. Por quê? Porque ele gosta do que é bonito, sim. Tanto é que eles gostam de um tênis bom, eles gostam de uma camisa boa. E a gente tem que aprender, tem que ensinar como se adquirir isso, que é através da educação, e valorizar a educação, né? Eu não vejo aqui um projeto que contemple isso, sabe? Eu sou professora de chão de escola, como você falou, faço questão de estar na escola.
embora eu esteja readaptada, mas eu abracei esse projeto, fico no projeto, porque meus alunos têm que ter almoço, o almoço é bom, porque eu almoço na escola, né? Então, isso tudo a gente vislumbra com que uma coisa muito boa, eles passam a se valorizar. Eu sou importante, eu sou, eu tenho um papel fundamental nisso, e isso é maravilhoso. E fora da própria grade de ensino, você tinha todo um trabalho paralelo que você instruía processos educativos, da questão do próprio fumo, né, de não fumar, do lixo, do cuidado com o meio ambiente, né? Essa questão do meio ambiente é básica. E ali, então, é fundamental. Nós não vamos mudar. Se começarem a jogar lixo no Reginaldo de novo, nós vamos ter. Sim, Nós não vamos mudar isso. Não vamos. E nós temos que conhecer o nosso meio, a nossa vida está ali. Quer dizer, das crianças, né? Os meus alunos estão lá naquele contexto. E não é porque ele nasceu lá, eu sempre digo isso para eles, que eles vão ter que morrer lá. Não, eu já consegui botar aluno no exército, hoje está na ronda do bairro. Eu já consegui botar aluno já na faculdade, eu já consegui tudo isso. Por quê? É investir e acreditar. Não tem outro remédio, né? Agora, quando você coloca o professor como coadjuvante desse processo, deixa, vou pagar mal, vou deixar isso aí, porque o professor não vale nada, o professor é assim. Não, o professor começa a ter as suas mazelas também. Tem professor que tem, eu não vou passar a mão, não. Tem sim, professor. tem professores e professores, claro. Exatamente. Mas isso, a Foi gestão tem que Exatamente. acompanhar esse trabalho e tal. A gestão como um todo, né? Porque você, quando tem uma estrutura de educação, você tem por trás a secretaria que cuida da educação, que tem os diversos departamentos de diretoria, de ensino, setores pedagógicos, o investimento que se faz, inclusive, com a própria universidade. Nisso sempre a universidade pública funciona. Não é para formação, enfim, mas é básico não só você ter uma estrutura, quer dizer, não basta reformar a escola se você não tem também um professor reformado no sentido de compromisso com essa educação. Que ele entenda isso. A maioria dos professores tem nesse sentido, tem esse sentimento, mas com esse afrouxamento das gestões. Você vê, se você falando um absurdo que uma secretaria tem um secretário e uma só gestão municipal, já passando 4, 5, até teve governos municipais que passaram 8, 10, é um absurdo. Quer dizer, o desleixo, o descompromisso com a educação. Total. Né? E aí E depois vem culpar o ensino, que os professores só reclamam do salário, é só isso. É só isso, colocam tudo nas costas do professor. Por isso que eu sou contra esses projetos. Porque esse projeto, quem está dando aula não é professor. São alunos de engenharia, de arquitetura, até jornalismo. Eu acho assim, se você vai dar do 7º ao 3º ano, eu acho que dá para a gente fazer alguma coisa. O jornalista pode ter uma técnica maravilhosa de como a criança vai fazer uma redação. Ele pode ter isso, mas a gente tem que ter a base. Se não souber ler, não vai andar. Sim, até porque você tem aí, veja só, o mundo com essa revolução da robótica, você tem aí diversas atividades, profissões que estão desaparecendo. Outras estão surgindo por força desse avanço tecnológico. Mas se você não tem essa retaguarda de mão de obra preparada, com a capacidade de entender, de decifrar, né, esses diversos equipamentos, como eu estava observando um trabalho no campo com a introdução de tratores, que você não consegue funcionar se você não estiver tecnicamente preparado com todo aquele sistema. Ele é todo computadorizado, ele não funciona sem um computador. Então, se você não sabe lidar com um computador, se você não tem instrução, se você não sabe interpretar um manual, porque o que você está dizendo é muito grave, quer dizer, as pessoas não é nem interpretar um texto, é não saber ler. Não. E como é que você tem uma escola que não se aprende a ler? É só a gente esperar como vai sair agora os resultados do IBGE. Porque mediu agora o índice de analfabetos. O IBGE mediu.
né? Eu espero que tenha ido até o final, porque nós vamos ter uma grande decepção. Muito. Quando você não Esses valoriza. dados ainda não foram divulgados. Eu acho que ainda não foram, não. Pelo menos eu procurei. Tem no Instituto Montenegro, né? Uhum. Mas né, aqui ainda não foi divulgado, não. Agora, a gente tem que ter uma empreitada do professor. É a palavra certa. O professor tem que se valorizar e tem que gostar do que ele faz. Senão isso aí não vai virar. Regis, o professor aqui foi o pagamento do precatório. Recife não pagou, não cobrou do professor o imposto de renda de 27,5%. Que esse imposto de renda, na verdade, como indenização, ele teria que ser até de 4%. Vamos botar com muita força 4%, porque na verdade eram 3%. O prefeito descontou sem dó nem piedade. Sem dó nem piedade. Vai com a mão ou puxa com a outra? Isso foi muito ruim, Regis. Por que Recife não O senhor vai fez? pagar beija-flor, não? Eu acho que foi. Eu espero que a Beija-Flor tome consciência de que bote aí outras pessoas, porque, sinceramente, ele nem conhece como funciona uma escola de samba. Beija-flor porque o prefeito vai pagar 8 milhões só para divulgar a cidade no momento desse. Não, Regis, quem é carioca como eu sabe que 8 milhões não bota uma escola na rua. Ainda mais uma escola cara como a Beija-Flor. Não coloca. A própria Prefeitura do Rio de Janeiro acho que deu 700 mil. Como é que a nossa cidade está dando 8 milhões? Então, você acha que se essa questão da gestão fosse algo trabalhado como uma demanda obrigatória no campo da educação, você reverteria esse processo? Que me parece que, em todo momento, não é uma questão do ensino, do estímulo à criança, é uma questão de gestão que não planeja um processo de educação que cria um propósito na sociedade. Exatamente. Se você não tem isso, você está formando quadros, centenas, milhares de pessoas que fatalmente não irão acompanhar essa inovação que nós estamos vivenciando. Porque a cada dia, não é, você vê que tem o cobrador de ônibus, não existe mais. Não, Bancário está acabando. Não é? Então, outras atividades estão surgindo. E esse pessoal que está saindo dessa escola, aonde é que conseguirá a ocupação? Ele não tem emprego. Nós estamos com um exército de analfabetos. Eles nem para a indústria eles servem. Porque não sabem aquilo que você falou, mexer numa máquina. Né? Nem para a indústria. O que vai ter são esses subempregos de carregadores de água, enquanto né, não tiver saneamento, gás, enquanto a nossa cidade não tem, gás encanado, né? Enfim, vai ser sempre esse subemprego e sempre permeando a miséria dos projetos sociais. Sim, mas outras sociedades passaram por esse tipo de situações e superaram. Com certeza. Não é? Isso não é um fatalismo de que não tem jeito, não, né? Tem muito esse discurso, né? Não, foi assim, não é? Não. A escravidão existiu porque o homem branco, por exemplo, achava que era uma dádiva de Deus ter um escravo. Né? Lá atrás era essa concepção. Quer dizer, o mundo foi mudando, mudou e está mudando para melhor, claro. Agora, essa disjuntiva da educação num processo de desenvolvimento, que ali é cultura, arte, enfim, que transforme o homem, a escola pública ainda está usando muito recurso público e não está conseguindo retornar esse recurso com a qualidade do ser humano que deveria estar formando. Exatamente. Ele está usando muito recurso e entregando muito baixo resultado. É o que a gente está vendo aí. Como a gente vê os analfabetos, como a gente vê crianças no 5º ano que saem, vão para o 6º, sem saber ler. Um professor de 6º ano, se eu sou professora de matemática, não vou ficar esperando o aluno copiar. Entendeu? Aí, para me livrar do problema, aí a demanda vem para a noite, vem para o EJAI, que não querem. O EJAI também está desmontado, né? Algumas pessoas ainda precisam, ainda querem, mas mesmo assim já está bem desmontado,
nessa prefeitura e a gente tem que entender melhor como é que a gente vai fazer uma força-tarefa para resgatar isso em Maceió. Eu não vejo a prioridade da educação no município de Maceió. Não vejo. Você tem um município aqui, que eu não me lembro o nome, que a escola é bilíngue. E aí, Regis? Né? Tem escola no interior aí que nunca teve concurso. É contrato. Como é que essa pessoa que é engenheiro, nutricionista, ela está precisando, ela se sujeita a ganhar R$ 1.900, R$ 1.800 e não vai dar o resultado esperado. Né? Sequer identifica uma criança com problemas de fala, né? Com problema de audição, com problema de visão, porque não tem. Tem essa educação, da questão do especial também, que deve ser um desafio, porque os professores também não estão sendo chamados a ter toda uma preparação para isso. Não, eles fazem Eles uma estão inclusão. Aí você... Já tem um sufoco completo dessa crise social e dessa convivência na sala. Né? Aí a criança começa a gritar. Aí, se você está tentando fazer um trabalho com... Você já vivenciou isso, né? Já. Por que você está na sala de aula? Né? Eu saí porque eu estou com uma lesão no ombro. Agora eu só coordeno o projeto, né? Mas vira e mexe eu entro, né? Porque é colega que não conseguiu, que não veio, está doente, eu acabo entrando em sala. Né? Mas o que acontece? Eles simplesmente são naqueles gritos e não conseguem se colocar. Aí o que acontece? Por conta de eu termino negligenciando 20, 25, né? Então eu prejudico 20, 25. Não tem, entendeu? E a lei não faculta a gente, porque conselheiro tutelar não passa de cabo eleitoral. Eles ganham uma fortuna mais do que professor. Conselheiro tutelar. Virou cabo eleitoral de eleitoral de vereador. Ganham 5 mil e poucos. Isso é um desastre. Isso é o ponto de desmonte da educação também. Eu estou com uma criança lá que por um acaso, como eu conheço muita gente, eu consegui ver a deficiência da criança, está internada no HGE, com 3 anos, está entubada, realmente é irmã de uma coleguinha da escola. Provavelmente, para Deus nada é impossível, mas eu não estou vendo nada de melhora nisso, né? Mas eles não estão nem aí, entendeu? Conselheiro tutelar, já chamei o cara várias vezes e nada. E não. Sabe o que ele vai? Para garantir o voto, ele vai lá da cesta básica. Os próprios vizinhos falam isso. Ele vai lá da cesta básica, dá um dinheiro e o pai é viciado em crack. O pai e a mãe. E as crianças ficam nos sinais. Eu realmente não estou entendendo, não tenho uma visão para essas pessoas. Essas pessoas têm que ser sumariamente demitidas, exoneradas. Mas eu pro voto que se dane. Esse tipo de visão não pode mais existir, Regis. Antes o conselheiro tutelar ele não era remunerado. Quando passou a virar aí um cargo comissionado, não é nem um cargo comissionado, porque ele faz um concurso, não é isso? Não, ele é votação, eleição. É uma eleição. É uma eleição na comunidade agora. Só que ele faz a eleição. Vamos lá, ele fez. É um mandato. E aí fica toda essa... que banca esse mandato? Aí vem a manipulação, né? Que não é só no período eleitoral, isso se dá no cotidiano. Eles ganham R$5 mil. Um professor entrando agora está tirando 3 mil. Muitos deles nem o ensino médio tem. Não passam nem na porta da escola. Não sabe nem o que está acontecendo. Mas tem carro à disposição, celular. Você liga pela prefeitura. Você liga, não atendem. Eu estou falando isso porque eu sou professora ativa e já liguei várias vezes. Claro que tem exceção nisso, né? Deve ter. Não, tem alguns que são, mas eu ainda não... Mas isso deveria ter também um acompanhamento desse trabalho, não tem né? fiscalização. O que é a Secretaria da Assistência Social, que acompanha a própria educação. É a SEMA. Isso deveria acompanhar essa questão. Não, porque... Quer dizer, você está trazendo um diagnóstico de uma situação que é seríssima, porque a educação é a base, mas não pode ficar só no discurso. Não. É esse que tem que tomar algumas decisões que são fundamentais no curso da própria gestão do período, porque senão
isso se reflete naquilo que você está dizendo aí do resultado do censo, uma série de situações E o que subemprego que apareceram. não vai ter. Sim, esse aí é o quadro que está levando a maioria dessas crianças, É. adolescentes que Aí vai chegam. chega a violência, porque o tráfico toma conta, chega a violência, então é uma Então, se não cuidar da educação, se não der um basta nisso, nós estamos caminhando para uma desestruturação total total. da sociedade. É um E desmonte isso, da sociedade, e esse ponto está no processo da educação. eu acho. Um setor tão básico, né, de uma gestão, de uma administração. Ainda bem que para o ano nós vamos ter eleições para que a sociedade comece a discutir o papel do vereador, essa questão do conselheiro tutelar. Quer dizer, não basta apenas dizer que vota ou que toma uma posição de apoio a um determinado candidato sem acompanhar esse processo todo. Exato. A lembrança do conselho escolar é um reflexo disso, né? É. Porque a escola, eu sempre fiz uma defesa muito grande nessa questão de que o equipamento mais importante que tem no bairro, né, na comunidade, é a escola. É a escola que tem que ser preservada. A escola não pode sofrer arrombamentos, né? A sociedade tem que acompanhar isso. O conselho escolar, os moradores, quem E a vivencia, quem escola mora não próximo. pode ser, não pode funcionar como cabo eleitoral de ninguém. Como eu vou fazer um jogo aqui, um racha aqui, no Reginaldo, aí vem os caras tudo do Verjão. Não é para criança, a escola é para ser usada para alunos. Isso Equipamento voltado público para a formação, tem né? uma finalidade. Exato. O que que aconteceu? O banheiro da quadra, caíram as coisas, aí, já estava assim. Não, não. Você está falando com a professora que sempre usou esse material. Eu sei do que eu estou falando. Isso é uma coisa que eu sempre preservei, era isso. Então, eu sei o que eu estou falando, né? Aí começam a dizer que não. Então, eu acho que essa coisa de usar a escola para começar a fazer um desmonte nesse sentido de ter, vamos botar um pessoal para jogar bola, um pessoal que não é da comunidade, não é aluno, isso está errado. Quebram o nosso material, quebram nossos banheiros. E não pode. E sem falar que os professores estão indo assim para determinadas regiões, ele passa no concurso, ele mora, tem vivencia toda a sua vida construída em um determinado bairro, mas ele foi levado após o concurso a ensinar numa escola lá próximo a uma periferia, onde a realidade ele jamais se defrontou com isso. Então, de repente, ele tem um choque. E não tem Não tem preparação. Não, e não tem o difícil acesso, que também era um dinheiro a mais. E não há um acompanhamento disso para. Então, essa situação leva a ausência de sala de aula, uma série de Você começa a quadros. ficar doente. Os nossos professores estão todos doentes, gente. São professores com uma certa idade que já estão adoecidos. Por quê? São crianças, a acústica das salas é péssima, né? Aí você começa com uma criança gritando, a outra, daqui a pouco você está com uma dor de cabeça, você começa a passar mal. Tudo isso é estrutura desmontada. Então, você acha, Fátima, que poderíamos deduzir o seguinte, que a educação tem que ter um propósito. Tem. E essa forma, esse compromisso. Tem que ter um planejamento, um planejamento real. E os professores. E os professores atuarem nesse planejamento. A estrutura da educação como todo tem que ter uma definição, uma visão, uma missão. E para que possa se transformar essa educação realmente em algo que contribua para a transformação. Professores substitutos, que substituem professores de licença, não tem mais data para receber. Nós conseguimos fazer, através da associação, um contrato onde se tem 13º, né? Onde se tem férias, né? A gente conseguiu. Só que cadê? É uma promessa, parece assim, sabe? Que é só ouvir. E eu não tenho muita paciência, assim. Eu não estou muito. Eu prefiro não quero mais ouvir, né? Você fala muito em democracia. A questão da educação está democratizada na máquina pública? Não, se você vai criticar, pressão, né? Se você vai criticar, ainda que eu não xingo palavrão, né? Agora eu ponho um texto muito bom,
né? Eu não xingo palavrão, não ofendo ninguém, mas eu questiono. Sou bloqueada. Eu e um monte de gente que questiona é bloqueado nas redes sociais, porque ele só quer ver as pessoas que estão batendo palma. Se você questiona, você é bloqueado. Então, para a gente finalizar esse papo, Fátima, eu vou fazer uma pergunta para você. O que é que você deixou de fazer quando cresceu? Eu deixei de brigar, mas eu ainda sou brigona. Eu ainda sou uma pessoa que não tenho medo de briga. E pela educação eu brigo mesmo. Mas eu não sou tão, né, agressiva, mas se tiver que ir, eu vou. E o que é democracia para você? Democracia é pensar no que vai se falar, é ouvir o que temos que ouvir, sabe? É mudar o que podemos mudar. Isso é uma democracia. Isso é um político democrata, é aquele que sabe ouvir, principalmente, né? E é muito chato quando a gente não vê isso. Então, Rússia ou Ucrânia? Eu vou de Ucrânia, né? Você não aceita nenhuma invasão, né? Então, Fátima, eu acho que esse foi um momento rico, acho que discutimos aqui algo que é essencial para a sociedade, não só da cidade de Maceió, mas para o país inteiro, né? A educação ainda continua sendo esse grande desafio e é um desafio que precisa ser construído na lógica da participação do todo da sociedade, de pais, dos políticos, enfim, da sociedade como um todo, na transformação que você imagina ter o país amanhã em uma outra realidade. E não discutir o país com a visão de que o PIB do país cresceu, avançou, sem você ter um parâmetro que seria construir a felicidade geral, principalmente das nossas crianças, de um modelo de sociedade que permita oportunidade para todos. Acho que era isso que é a essência do que nós imaginamos como propósito de país e de cidades. Isso é uma verdadeira democracia, né? Ouvir também, né? E a gente pode mudar muita coisa. Valeu, Fátima. Foi ótimo esse podcast Obrigada. inaugural.